Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo em que a gente vai dar uma nova apresentação do nível radical de um ideal quando o anel envolvido é uma álgebra finitamente gerada sobre um corpo K. Tá? Antes de fazer isso, a gente vai definir aqui só mesmo uma notação. Se eu tiver um anel qualquer, A qualquer, e A um ideal desse anel, a gente define então, só uma anotação, a gente define o conjunto dos ideais maximais em relação a um certo ideal, em relação a esse ideal, né, mais precisamente, como sendo a interseção dos ideais primos que contém A com o conjunto dos ideais maximais de A. Né? Então, na verdade, a gente está interessado, isso aqui nada mais é do que o conjunto dos ideais maximais do anel A, tais que o M contém o ideal A. Tudo bem? Então a gente está olhando para os ideais primos que contém A e, na verdade, nos preocupando apenas com aqueles que já são maximais. Tá? E aí, até mesmo para evitar confusão na hora de se expressar, essa notação sugere, né, que a gente está olhando para os elementos maximais do conjunto V de A. Né? E nesse caso, isso está certo. Nós não temos nenhum problema em encarar esse conjunto dessa forma. É isso que a gente prova aqui nessa pequena proposição, digamos assim, que nesse caso específico, com essa notação, um elemento M ele pertence a esse conjunto, se somente se, tá? Claro, aqui eu estou usando essa notação aqui em cima, tá? A é um anel, A é um ideal de A. Se somente se M é um elemento maximal do conjunto V de A. Tudo bem? Então vamos provar esse resultado. Ele não é o principal que a gente vai fazer nesse vídeo, mas ele é legal porque ele nos permite confundir essas duas coisas se a gente quiser, a gente não vai ter nenhum problema com isso. Então aqui eu sei que M é um ideal maximal que contém A, e a gente quer mostrar que M é o elemento maximal de V de A. Então suponha que M' pertença a V de A, seja tal, né, que o M está contido em M'. Se a gente quer mostrar que o M é maximal nesse conjunto, a gente tem que mostrar que qualquer personagem que tenta ser maior que M, na verdade vai ter que ser igual ao M. Tá? E aí, nesse caso, como a gente está supondo que o M está nesse conjunto, e aqui o M é um ideal maximal, então como o M é maximal de A, né, é ideal maximal do anel A mesmo, de A, então não tem para onde correr, né? Ou o M' tem que ser igual a M, ou o M' tem que ser o anel todo. Só que, como eu estou tomando um M' nesse conjunto V de A, em particular ele é um ideal primo que contém A. E sendo um ideal primo, ele tem que ser um ideal próprio, tá bom? Então, como o M' pertence ao V de A, em particular, o M' é um ideal primo, certo? E isso aqui implica, por definição, que o M' está contido propriamente no anel A. Então, essa possibilidade aqui não pode ocorrer. Então, a conclusão que a gente chega é que o M tem que ser igual a M', e isso aqui prova, de fato, então, que esse M é um elemento maximal desse conjunto, no sentido da ordem dada pela inclusão, né? Da ordem parcial dada pela inclusão. Agora volta. Volta bem tranquilo também. Vocês vão ver. Agora a gente quer mostrar, a gente sabe que M é um elemento maximal desse conjunto e a gente quer mostrar agora que M é um ideal maximal de A, né? É isso que falta, porque ele já é um elemento de V de A. Para ele pertencer a esse conjunto, só falta mesmo mostrar que ele é um elemento, ele é um ideal maximal do anel A. Então eu vou pegar um ideal qualquer. Eu vou mostrar que M é um ideal maximal, né? Então a gente já sabe que M é um ideal primo. Tá? Como M pertence a V de A, então
M, em particular, é um ideal primo, certo? E, portanto, ele é próprio. E daí, com certeza, existe um ideal maximal. Existe M' ideal maximal de A que contém M, certo? Todo ideal próprio está contido em algum ideal maximal. Então, existe M' ideal maximal de A com o M contido em M', tá? Nosso objetivo é mostrar que o M' é igual a M, porque com isso a gente conclui que o M é o ideal maximal de A. Isso vai acontecer porque, olha só, como o M pertence ao V de A, isso aqui acontece, ó. Então, por definição desse conjunto, o A está contido em M. E uma vez que o M está contido em M', então segue que, não fica melhor, né, na escrita, segue que o A está contido em M', por transitividade, né? O que nos diz que o M' é um elemento em V de A, porque sendo um ideal maximal de A, ele é primo, e contendo A, ele está nesse conjunto, tá? E aí agora a gente vai usar a maximalidade. Eu tenho um elemento que está aqui, com isso aqui ocorrendo. Por hipótese, como M é maximal nesse conjunto, então os dois caras precisam ser iguais. Tá? Então, pela maximalidade de M em V de A, temos M' igual a M, certo? E isso aqui implica, então, que M, sendo igual a M', esse M' foi obtido já maximal, ideal maximal de A, né? Então, isso aqui, como ele é igual a M', o M, então, é ideal maximal de A. Que era o que faltava, né? Então, a conclusão é que o M, a gente já sabe que ele está em V de A, e agora a gente já viu que ele está no espectro maximal do anel A. Então, por definição, ele está nesse conjunto aqui, max de V de A. Tá bom? Então, isso fecha a demonstração dessa proposição que nos permite confundir essas duas coisas, né? Observe que o mesmo não vale para o mínimo, né? Para os ideais minimais. Lembra que um ideal ser minimal com relação a um ideal fixado não quer dizer que ele é um primo minimal do anel como um todo, tá? Mas para o maximal isso acaba valendo. Bom, mas o principal resultado que a gente quer provar hoje é esse daqui, ó. A gente vai provar o seguinte: suponha, proposição, seja A uma K-álgebra finitamente gerada. Tá, então seja A uma K-álgebra finitamente gerada. A gente vai mostrar, uma K-álgebra finitamente gerada e A um ideal qualquer dessa álgebra, que é um anel, né? Então a gente vai mostrar isso daqui, ó. Em cima daquele conjunto que a gente definiu, a gente vai mostrar então que o radical do ideal A pode ser escrito como a interseção de todos os ideais maximais com relação a esse ideal, ou seja, com todos os ideais maximais do anel A que contém esse ideal. A interseção de todos esses caras é precisamente o radical desse ideal dado. Tá bom? Então é isso que a gente vai mostrar agora. É o principal resultado desse vídeo. Então vamos demonstrar esse resultado. Tem uma inclusão aqui que é fácil, porque a gente já sabe, por exemplo, é claro que isso aqui acontece, né? Como o A está contido em M para todo M nesse conjunto aqui, ó. Claro, né? Porque esse conjunto aqui é formado por ideais maximais que contém A, então isso aqui acontece. Então, quando eu olho para o radical de A, isso está contido no radical de M, que é igual a M, porque cada M desse aqui é um ideal maximal, certo? E aí, sendo ideal maximal, é primo e, portanto, radical. Então, essa inclusão aqui ocorre para todo M nesse conjunto.
tá? E isso vai me dar imediatamente que o radical de A, então, está contido na interseção dos m's nesse conjunto aqui. Agora vamos supor por absurdo que a outra inclusão não vale. Tá? Nosso objetivo então é montar uma contradição para concluir então que nós temos a igualdade. Né? Então supõe por absurdo que, bom, que o radical de A seja diferente da interseção de todos os ideais maximais que contém A. Bom, então para isso aqui ser diferente é porque, como eu já tenho essa inclusão, é porque então essa interseção não pode ser um subconjunto desse radical. Né? Então tem que existir um elemento que eu vou chamar de H nessa interseção. Isso. Tal que o H não pertence ao radical de A. Certo? E aí a gente vai trabalhar com uma localização aqui agora. Tá? Eu vou considerar esse sistema multiplicativo aqui, ó, dado pelas potências de H. H elevado a R, com R não negativo. Isso aqui é um sistema multiplicativo clássico. Tudo bem? E aí a gente vai trabalhar com uma certa localização aqui. Por exemplo, o fato desse H não estar no radical de A segue que esse ideal aqui, ó, A intersectado com S, é igual a vazio. Certo? Ele tem que ser igual a vazio, porque se tivesse alguém aqui nessa interseção, a gente teria algum elemento aqui, alguma potência de H que pertenceria ao A. E aí o H estaria no radical. Um detalhe importante aqui, pessoal, que não ele é importante por questões técnicas, mas não vai influenciar muito nas consequências desse resultado, que aqui a gente vai supor que esse ideal é próprio, tá? Porque se ele não for próprio, a gente não tem ideal maximal que contém A, né? O Azinho se ele for o anel todo, tá bom? Então esses conjuntos aqui seriam todos vazios, essa interseção aqui não ia fazer muito sentido, tá? Então tudo bem. Então, uma vez que A é um ideal próprio, esse conjunto aqui é não vazio, de fato. E aí faz sentido a gente considerar essa interseção. Tá? Então, a gente vai considerar aqui esse Azinho um ideal próprio. Tudo bem? Ótimo. Com isso, então, o fato do ideal A intersectado com S ser vazio nos diz, implica que esse ideal aqui, ó, também é um ideal próprio. É um ideal próprio dessa localização aqui, que é a famosa localização de A pelo elemento H, né? Que é o S-1A aqui, tudo bem? Ótimo. Agora, o nosso objetivo aqui vai ser provar que essa localização é uma álgebra finitamente gerada sobre o corpo K também. Tá? Para isso, a gente vai usar primeiro o fato do anel A ser uma álgebra finitamente gerada sobre o K. Então, como A é uma K-álgebra finitamente gerada, então existem aqui elementos que eu vou chamar de A1 até AR, pertencentes o R eu usei ali em cima, né? Vamos colocar T, A1 até AT, pertencentes à álgebra A, tais que A é a subálgebra gerada por esses elementos. Tudo bem? E aí, é claro que isso aqui vai acontecer. Quando eu olho para a álgebra gerada pelas frações canônicas desses elementos, são as imagens pelos morfismos de localização, e aqui eu vou colocar 1 sobre H, que tá na localização de A por esse elemento. Isso aqui com certeza está contido em AH. Tá? Agora a gente vai mostrar que vale a inclusão contrária. Tá? Reciprocamente, vamos pegar um elemento qualquer naquela localização
reciprocamente seja V pertencente a essa localização aqui, AH. Tá? Então, eu posso escrever V dessa forma aqui, como certo, um B sobre alguma potência de H, vou colocar S aqui, com B pertencente ao anel A, que é a álgebra sobre K, né? E S, algum número não negativo, né? A potência do H aqui, certo? E aí com isso, como o B está na álgebra A, ele é uma expressão polinomial desses elementos, né? Então daí existe um polinômio, que eu vou chamar aqui de F maiúsculo, em T indeterminadas, tal que o B é F desses elementos ali, A1 até AT. Tá? Aí com isso, o elemento V, que eu quero mostrar que está aqui, ó, na subálgebra gerada por esses elementos aqui da localização, o V a gente já sabe que é B sobre H elevado a S, e aí a gente pode quebrar isso dessa forma, espertamente, como B sobre a unidade vezes 1 sobre H elevado a S, que é o B aqui em cima é F de A1 sobre AT sobre a unidade, multiplicado por 1 sobre H elevado a S, certo? Aí aqui essa parte aqui, como aqui tem uma expressão polinomial dividida por um mesmo elemento, o morfismo de localização é um morfismo de anéis, né? Então a gente vai ter isso daqui, ó. A expressão polinomial dos A's sobre 1 é a mesma coisa que eu pegar o polinômio f e aplicar já nessas frações canônicas aqui, AT sobre 1. E eu tenho isso multiplicado por 1 sobre HS. Tá? E isso daqui com certeza está nessa álgebra aqui, ó, gerada por esses elementos. Essa parte aqui, ó, aparece nessas frações aqui, vezes 1 sobre h elevado a s, é uma expressão polinomial do 1 sobre h, né? Então, de fato, esse produto pertence a isso daqui, tá bom? Então, a conclusão é a álgebra dada pela localização de A sobre H é uma álgebra finitamente gerada sobre K. Tá? E é gerada por esses elementos aqui. Tudo que a gente precisava era que isso fosse uma álgebra finitamente gerada. Tá? Porque agora, olha só o que a gente vai olhar. Vamos guardar essa informação aqui, de que essa localização é uma álgebra finitamente gerada. E aí é o seguinte, aqui atrás ó, a gente viu que esse ideal aqui é próprio, né? Esse ideal da localização é um ideal próprio. Então ele está contido em algum ideal maximal da localização, certo? Então, isso aqui eu poderia ter escrito até lá em cima, né? Mas tudo bem. Como essa localização aqui ó, é próprio, eu vou escrever mais rápido assim. Como ele é próprio, é um ideal próprio da localização, então isso é um ideal, né? Então existe, que eu vou chamar de Q', ideal maximal da localização de A pelo elemento H, tal que o SA-1 de A está contido em Q', certo? Aí, isso aqui é um ideal primo, certo? Em particular, Q' é um ideal primo, e aí, pelo teorema de correspondência de ideais primos, da localização, eu vou colocar assim, ó, pelo teorema de correspondência de ideais primos da localização, existe, então, um ideal primo Q de A com a interseção de Q e S vazio, certo? Tal que o Q' nada mais é do que a localização do Q, tá bom? E na verdade todo ideal é dessa forma, né? E a gente já viu que quando esse ideal aqui é primo, esse aqui também é. Ótimo, ótimo. E aí o que que acontece, ó? Quando a gente considera esse morfismo aqui de localização,
considerando esse morfismo de localização aqui, ó, que eu vou chamar aqui classicamente de iota, né? A gente sempre chama de iota, a maior parte das vezes, que sai do A e vai para a localização de A para H, que pega aqui um x e leva um x sobre 1. Por hipótese, a gente tem que A é uma álgebra finitamente gerada, e aí a gente acabou de mostrar que essa hipótese é suficiente para mostrar que essa localização, que também é uma álgebra finitamente gerada. Então, como esses caras aqui são álgebras finitamente geradas, e iota é um morfismo de K-álgebras, a estrutura de K-álgebra da localização é inclusive induzida por esse morfismo de anéis aqui, né? Com o morfismo estrutura de A como álgebra sobre K. Isso aqui então passa a ser um morfismo de K-álgebras. A gente sabe que para um morfismo de anéis, a imagem inversa de ideal primo sempre é ideal primo, mas em geral a imagem inversa de ideal maximal pode não ser ideal maximal. Só que nós provamos em alguma aula aí para trás que quando eu tenho duas álgebras finitamente geradas sobre um corpo, a imagem inversa de um ideal maximal é um ideal maximal, tá? Então, como isso tudo que acontece, deixa eu colocar uma vírgula aqui. Como isso tudo que acontece, ó, os caras são álgebras finitamente geradas, isso aqui é um morfismo de K-álgebras, e o Q' aqui é um ideal maximal, é ideal maximal da localização, então, esse então aqui é um teorema que nós vimos, a imagem inversa de Q' também é um ideal maximal. Isso aqui é um ideal maximal de A. Tá? Só que essa imagem inversa, olha só o que ela é. Note que a imagem inversa de Q', esse Q' aqui é precisamente a localização de Q, né? Esse ideal primo Q aqui foi obtido dessa forma. E a gente já sabe que a imagem inversa do morfismo de localização da localização de um ideal primo, de um ideal, na verdade, onde a interseção desse ideal com o sistema multiplicativo é vazio, quando isso acontece, isso aqui é precisamente o Q, certo? Isso aqui é precisamente o Q. Então, isso aqui está nos dizendo que Q é um ideal maximal do anel A, certo? Então, Q é um ideal maximal do anel A. Agora, olha só o que acontece, ó. Além disso, então vamos guardar essa informação. Guarda essa informação. Além disso, como o S-1A está contido no Q', que é o S-1Q, e essa interseção aqui é vazia, então a gente já sabe que isso aqui implica que o A está contido em Q, certo? É como se você pudesse cortar esse S aqui, tá bom? Então o A está contido em Q. Então o que acontece? Ó? O Q é um ideal maximal de A que contém o ideal A, certo? Então isso aqui está nos dizendo, quando a gente junta essas duas informações, isso aqui está nos dizendo que o Q é um elemento daqui, ó. É um elemento daqui. Tá? Então o Q é um elemento maximal do conjunto dos ideais primos que contém A. Agora, olha só como que a gente conseguiu esse termo H. E é assim que a gente vai montar a contradição. O H está na interseção de todos os ideais maximais desse conjunto aqui. Tá? Então, como como o Q tá como o Q pertence a isso daqui, e o H está nessa interseção, como o H está nessa interseção aqui, ó, então, em particular, o H pertence a Q, certo? Porque o Q é um desses elementos aqui. Tá? Então, o H pertence a Q, mas o H também pertence ao S. Tá? Porque, olha só, o S são as potências de H. Cadê o S aqui? Cadê? Aqui, ó. O S são todas as potências de H. Então, como o H pertence a S,
aqui a gente vai chegar na contradição. Então, o H está nessa interseção, ele está em Q e está em S. O que implica que o Q interesse é diferente de vazio. Opa! Então a gente tem essa informação, mas o que nós obtivemos veio de fábrica com essa condição aqui. Então, por um lado, essa interseção é vazia e por outro, essa interseção é diferente de vazio. Então tem algum problema. Tá? E esse problema só pode ser efeito colateral dessa hipótese que nós fizemos de que esses dois caras aqui são diferentes. Ó. Isso. Então isso aqui tem que estar isso aqui tem que estar errado, né? Isso aqui é falso. Então, se isso aqui é falso, então é o contrário dele que é verdadeiro. A gente trabalha com a lógica clássica, né? Ainda bem. Então, não tem como. A conclusão é que o radical de A, nesse caso, tem que ser mesmo, então, a interseção de todos os ideais maximais que contém esse ideal. Tudo bem? Então, isso fecha a demonstração. Esse resultado, que é o principal resultado do nosso vídeo, vou terminar o vídeo deixando o enunciado dele aqui, bem bonito, aqui na tela. Tá? Então, quando a gente tem uma álgebra finitamente gerada sobre um corpo, a gente tem esse belíssimo resultado. Tá? Lembrando que o ponto crucial aqui foi o fato de, quando eu tenho um morfismo de álgebras finitamente geradas, a imagem inversa de ideal maximal é maximal. E a gente sabe que isso é verdadeiro para álgebras finitamente geradas, mas não é verdadeiro no geral. Tá? Então esse é o ponto-chave aqui dessa demonstração e da validade desse resultado. Tá bom, pessoal? Então é isso. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.